Boa noite a todos. Mais uma live sobre jornalismo. Hoje será a quarta lição e vamos explanar o que é a notícia. Da última vez tínhamos falado das fontes, as fontes da notícia. Hoje vamos falar precisamente da definição de notícia e não vos roubarei muito tempo, porque hoje é domingo. Vou tentar ser o mais breve possível. Portanto, notícia é um facto atual com interesse geral. E, portanto, há muitas definições e todas argumentadas sobre o que é a notícia jornalística. Cada qual, seja repórter ou leitor, aprecia à sua maneira ou a seu gosto como deve ser a notícia. Aqui damos a definição mais simples e mais genérica. Portanto, notícia é um facto atual que tem interesse geral. Em jornalismo diário, entende-se por atualidade da notícia o que ocorre dentro das 24 horas, de ontem para hoje e de hoje para amanhã. Para o profissional do jornalismo diário, é já requentado hoje o que sucedeu e se conheceu anteontem, e será requentado depois de amanhã o que aconteça ou se conheça hoje. Não é notícia, embora conserve alguma atualidade. Jornalisticamente, se um facto aconteceu há um mês e só hoje foi conhecido, a atualidade noticiosa reside no facto de só hoje se ter sabido do ocorrido. E tudo o resto são pormenores do acontecimento. A notícia jornalística é que hoje se soube e se publicou. Entenda-se tecnicamente assim. Interesse geral é aquilo que importa a muita gente. A quantas pessoas? Isso varia. Depende do valor noticioso do facto ou do tamanho da região a que o caso diz respeito ou da importância do lugar e da personagem ou da necessidade política de destacar o acontecimento. Por isso, deve considerar-se igualmente notícia a chegada do primeiro homem à Lua, a morte de um vizinho muito estimado numa pequena aldeia, o falecimento de um Papa, o assassínio por soldados yankees de uma mulher na Indochina, ou o massacre da população de uma aldeia angolana por mercenários a soldo do imperialismo. Se uma informação, para ser publicada em jornal diário, lhe falta uma das duas condições, a atualidade ou o interesse geral, não é notícia. Este teorema jornalístico explica-se melhor com dois exemplos contrapostos. O primeiro exemplo é a maior aproximação do cometa Halley da Terra no percurso da sua órbita. Com uma cauda tremendamente extensa, esse corpo celeste deve naturalmente chocar o seu rastro gasoso e brilhante com o nosso planeta. Naturalmente, também para as pessoas fanáticas e ignorantes, esse choque significa o fim do mundo. Sempre que ocorrem casos destes, gera-se um pânico de previsões absurdas em todos os continentes. Em Cuba foram detectados casos de pessoas que enlouqueceram para sempre, de outras que viajaram centenas de quilómetros para visitar entes queridos a fim de se despedirem deles para sempre, em vida, de famílias inteiras que se agruparam e acumularam comida, água, combustível, para quando ocorresse o cataclismo e a Terra ficasse totalmente às escuras, etc. Efetivamente, em certos dias dos meses de abril e maio, a Terra atravessou a cauda do cometa Halley e nada se passou, nem ninguém se deu conta do caso, porque a luz de um sol brilhante ofuscou a cauda gasosa do cometa. Mas nenhum repórter se lembraria de chegar hoje ao seu jornal e dizer como notícia: a Terra atravessou a cauda do cometa Halley e nada se passou, porque isso aconteceu em 1910 e não voltará a ocorrer antes de 1985, ou seja, sucede de 75 em 75 anos. Portanto, agora somando mais 75, veríamos quando é que voltaria a ser, portanto, esta ocorrência da Terra ser
ou portanto a Terra ter atravessado a cauda do cometa Halley. O facto possui em si um mesmo tremendo interesse geral, mas não tem atualidade. Não é notícia. O segundo exemplo. Suponhamos que quando terminarmos este exercício ali fora na rua, uma senhora escorrega numa casca de banana e fratura uma perna. O facto aconteceu há 1 minuto, mesmo diante dos nossos olhos, mas nenhum correspondente de imprensa se lembraria de enviar um telegrama para o seu diário informando que uma dona de casa partira uma perna por ter escorregado na rua. O facto tem atualidade, mas não tem interesse geral. Não é notícia. Também não é notícia. Portanto, a notícia divide-se em duas partes essenciais, como já tínhamos visto nas primeiras lições. No lead, que é o primeiro parágrafo, e no corpo da notícia, que são os demais parágrafos. Portanto, a notícia divide-se no lead, que é o primeiro parágrafo, e no corpo da notícia, que são os demais parágrafos. A notícia, portanto, e o estudo da anatomia da mesma, demonstra certa semelhança com a anatomia do corpo humano, uma cabeça, que é o lead, e um corpo, que é o resto, os parágrafos seguintes. No lead da notícia há 4 dados básicos: quem, o quê, onde e quando. Na cabeça humana funcionam 4 sentidos capitais: vista, ouvido, olfato e gosto. No corpo da notícia há outros dados básicos: porquê e como. No tronco e nas extremidades do corpo humano há 2 sentidos mais: o tato da mão e o contacto da pele. E para que a comparação anatómica seja mais semelhante, na notícia e no corpo humano as partes do tronco são tanto mais vitais quanto mais próximas estão da cabeça. Portanto, isto é lógico. As condições técnicas mínimas para avaliar a quantidade de uma notícia são as seguintes. O interesse geral de uma notícia é sempre relativo. O repórter, antes de enviar cada informação, está em permanente obrigação de usar o seu critério pessoal para analisar qual notícia interessa e qual não interessa publicar no seu jornal. Portanto, ele tem essa obrigação, o repórter, de saber qual é a notícia que terá interesse. Num jornal, há sempre discussões diárias na hora de selecionar o material de cada edição, porque o diretor e os restantes responsáveis principais da redação quase nunca apreciam de igual maneira o mérito das notícias. Quando um dá a opinião de que uma notícia, pelo seu interesse geral, deve destacar-se na primeira página, outros pensam que só merece uma simples nota numa página interior ou vice-versa. Vejamos alguns exemplos de quão relativo é o interesse geral das notícias. Uma nova máquina de cortar cana inventada em Cuba merece páginas inteiras em jornais de Havana, mas em jornais de Paris será descrita, quando muito, numa pequena nota. Em contrapartida, os jornais de Paris dedicam edições inteiras à perda da colheita vinícola em França, enquanto os jornais da América Latina lhe dedicam um pequeno telegrama das agências noticiosas. Portanto, temos que ver e situar a notícia no local em que efetivamente estamos inseridos, ou o repórter está inserido. Não é? Geograficamente, o interesse geral da notícia expande-se como as ondas na água. São intensas no lugar onde se produzem e tornam-se mais débeis à medida que se afastam. Se atirarmos uma pedra num lago tranquilo, veremos o gráfico desta comparação. O repórter deve apaixonar-se sempre na recolha do maior número de dados de qualquer informação no local onde ela se produz. Mas antes de redigi-la, tem de analisar friamente, com critério firme, se essa notícia interessa ou não interessa fora do lugar onde se produz e se na realidade possui mérito para ser enviada a um jornal da capital de província ou da capital do país. Conclusão.
A finalidade prática da lição deste tema é conseguir que o aluno aprenda a distinguir o que é notícia de atualidade interessante para um determinado jornal. São coisas diferentes. Portanto, a notícia é uma coisa e a atualidade interessante é outra. Esta é a lição mais difícil do ponto de vista metodológico entre todas as dedicadas à técnica de redação jornalística, porque cada aluno pode ter um critério diferente dos outros acerca do interesse geral de cada informação e tem tanto o direito de defendê-lo como o próprio professor. De qualquer modo, desta lição resultam exercícios para que o aluno aprenda quando uma notícia tem mérito somente para colocá-la num jornal de parede e quando tem categoria para ser publicada a nível municipal ou regional, ou provincial, ou nacional, ou internacional. Tudo o que acontece é notícia, mas quais dos factos são aqueles que têm interesse para aparecer publicados num jornal, segundo a diversa categoria territorial de cada publicação? É isto que temos que pôr em equação, temos que questionar. Conseguir que o aluno aprenda isto, ainda que só em princípio, é em si mesmo um triunfo metodológico para uma aula de jornalismo. E, portanto, já temos aqui um pouco de reflexão para o dia de hoje e vou terminar a live só com este material. E, portanto, até uma próxima live para todos e espero que meditem um pouquinho ouvindo novamente a live sobre o que foi dito. Acho que compensa. Então, esperemos que valha a pena e uma boa e feliz semana para todos vós. Vou tentar dar mais umas lives de jornalismo e de literatura e continuar a fazer aquele programa que fala das figuras mais importantes da Primeira República Portuguesa. Portanto, estes 3 temas estão em equação em mais uma próxima semana e vamos avançando no tempo com calma e com tudo a correr pelo melhor, com certeza. Boa saúde para todos. Boa noite.